Continuando, então eu falei para vocês que o Hitler, né, ele vai ascender ao poder no ano de 1933. Nesse ano, né, o Hindenburg tinha derrotado o Hitler, como no 1932 tinha derrotado o Hitler na disputa nas eleições para presidente, mas aí o Hindenburg ele não confiava no Hitler, tá? Ele já via o Hitler como uma ameaça. E só que o Hindenburg já era bem idoso, né? E o Hindenburg chamou, não havia eleição para primeiro-ministro, era o presidente que nomeava o primeiro-ministro, que iria auxiliar o presidente no governo, na administração. Então o Hindenburg convidou von Papen, né, para ser o primeiro-ministro dele. O que talvez, não sei, o Hindenburg não soubesse, é que o von Papen ele já era um simpatizante do nazismo. E aí o von Papen, provavelmente pressionado pelos nazistas, ele acaba renunciando ao cargo de primeiro-ministro. Ele fica pouco tempo. Quando ele renunciou, ele chamou o Hindenburg no canto e aconselhou o Hindenburg, é melhor você chamar aí o grande líder, que é o Hitler, né, para ser o primeiro-ministro seu. Aí foi lá, ninguém sabe exatamente como aconteceu, mas o que se sabe é que o Hindenburg, depois dessa conversa com von Papen, ele chama o Hitler para uma conversa e o nomeia então como primeiro-ministro. Essa foi a grande desgraça da Alemanha e do mundo, tá? Aí então o Hitler ascende como primeiro-ministro, ele chega ao poder e já, né, como primeiro-ministro, ele já começa a estabelecer as leis de Nuremberg, né? As leis de Nuremberg eram as leis antissemitas, que começa a perseguição dos judeus a partir daí. Então ele já ascende e já começa o processo de instalar a perseguição aos judeus através dessas leis de Nuremberg. Toda a perseguição judaica, gente, ou antissemita na Alemanha, ela foi fundamentada pelas próprias leis, por decretos, tá? Em 1934, quase um ano depois, né, que o Hitler assumiu o poder, o Hindenburg faleceu. E o Hitler, né, consegue passar uma lei no parlamento alemão, né, no Reichstag era o parlamento alemão, consegue uma aprovação no parlamento que ele acumulasse o cargo de presidente e primeiro-ministro. O Reichstag, provavelmente, né, pressionado pelos nazistas que eram bem violentos, eles acabam aprovando esse acúmulo de cargos através da pessoa do Hitler, e ele instaura a partir daí, em 1934 ele já é presidente e primeiro-ministro, ele instaura a partir daí a ditadura nazista, tá? Ali começa então todo o caos a ser tomado dentro da Alemanha. É lógico que já não vai vir com caos, tá, gente? Ele vai começar a desrespeitar o Tratado de Versalhes, ele vai conseguir literalmente tirar a Alemanha da crise econômica que ela vinha passando, e ele vai iniciar os seus projetos para a conquista do espaço vital da Alemanha. A partir dali começa toda a tragédia da Segunda Guerra Mundial. A partir do momento que ele ascende como presidente e primeiro-ministro, o Reichstag tem um grande número de nazistas, né, como representantes, como deputados, e aí a partir daí os comunistas foram colocados na ilegalidade, tá? Então foi criada uma lei onde era proibido ser comunista na Alemanha. O Partido Comunista foi proibido, e os líderes comunistas passam a sofrer perseguição. E os que foram espertos fugiram da Alemanha. Quem insistiu acabou pagando o preço. Aí nós temos a imagem das eleições de 1932, aqui é o Hindenburg, o general da Primeira Guerra Mundial, muito popular na Alemanha, que venceu 2 eleições para presidente, né, em 29, em 28 e depois em 32, tá? Vencendo o Hitler. O Hitler não ascende ao poder através das eleições, tá, gente? Aquilo que eu falei, o Hindenburg convida ele para o cargo de primeiro-ministro,
ele mais do que depressa aceita, e um ano depois o Hindenburg morre e o Hitler acumula os dois cargos, tá? Aí é o momento que o Hitler está cumprimentando o Hindenburg, né? O momento que ele vai ser nomeado primeiro-ministro, e a partir daí o chifrudo toma forma. Vamos lá. Adolf Hitler e o antissemitismo, tá? O antissemitismo é uma prática racista bem antiga na Europa, como eu já falei para vocês, desde o início do período medieval ou feudal, tá? Não surgiu com os nazistas, eles só insuflaram, vamos dizer assim, eles meio que jogaram litros e litros de gasolina no fogo, tá? Foi isso que eles fizeram. Então já existia uma fagulha, eles foram lá e jogaram um tanque cheio de gasolina no fogo, naquela fagulha. No pós-guerra, motivados pelo racismo, os alemães acusaram os judeus de serem os responsáveis por todos os problemas que a Alemanha vinha passando. Né? Então ele se aproveita, né, da situação da Alemanha e cria forma, vamos dizer assim, ele dá nome aos bois, né? Quando ele fala assim, olha, quer saber quem é o culpado por vocês estarem desempregados? Querem saber quem é o culpado por vocês não terem dinheiro no bolso? Querem saber quem é o culpado pelo nossa moeda não valer nada? O culpado são os judeus, né? Eles são os responsáveis pela situação que a Alemanha está passando. E isso insuflou, tá? A pessoa está lá desempregada, a pessoa está lá numa situação de precariedade, já havia, né, aquela situação de preconceito dentro dela, aí ela fala, realmente ele tem razão, né, e passou então a alimentar esse ódio cada vez mais forte, né? Foi um ódio tão forte, gente, que não dá pra gente explicar como que os alemães, né, permitiram se fazer o que foi feito com os judeus, tá? Após eles que fecharam os olhos, tá? Outros literalmente não se importavam, tá? E outros acreditavam que tinha mesmo que fazer aquilo, tá? Após a ascensão de Hitler ao poder, o que mudou para os judeus na Alemanha? Aí as adoções, né, de leis, de medidas que foi criado pelo nazismo, com o Hitler já no poder, para atingir os judeus, né, para puni-los, para iniciar a perseguição. Primeiro, os judeus foram proibidos de negociar, ou seja, eles não podiam fazer comércio com outra pessoa que não fosse judia. Então, se o cara ele tinha lá uma loja, ele era judeu, ele só podia vender a mercadoria dele para outro que fosse judeu. Gente, para vocês terem noção, em toda a Europa tinha cerca de 9 milhões de judeus, tá? 9 milhões. Então, o comércio, ele não tem local, por exemplo, você está num bairro que você vai ter, naquela cidade você vai ter, vamos supor, 30 mil judeus, tá? Então você não vai conseguir sobreviver, ter um lucro maior com essa quantidade só de pessoas, que vai estar uma divisão ali, né? Se tiver numa cidade que tem 1000 judeus, tá? Você está lascado. Então ele começa a perder lucro, ele começa a perder dinheiro, porque ele não consegue vender para outro, porque ele está proibido por lei, tá? Ele não podia vender. No estabelecimento dele, os nazistas chegavam e colocavam uma plaquinha dizendo, estabelecimento judeu. E mesmo que o alemão ou, né, o outro fosse amigo daquele judeu, ele ficava intimidado de entrar naquele estabelecimento, de continuar comprando deles, tá? Então muitos, né, fecharam os olhos, né, falaram, mas tem que ser assim mesmo, paciência. Outros, né, falaram que eles têm que sofrer mesmo, eles têm que morrer mesmo, né, tem que ficar à míngua. E outros meio que acreditava que vou cruzar os braços, um dia a coisa melhora, tá? Mais ou menos nesse sentido. Foram proibidos, né? Os professores que eram judeus foram proibidos de ensinar a crianças que não fossem judias. Então, quem era judeu, por exemplo, era empregado numa escola, foi demitido, tá? Foram proibidos de clinicar fora do seu grupo.
Então, o cara era médico, só podia atender judeu. Tá? Se ele fosse médico, não podia atender um outro alemão, estava proibido por lei. Foram proibidos de usar os mesmos transportes públicos do restante da população, ou seja, eles não podiam pegar ônibus, bondes, tá? Táxi, eles não podiam pegar nada que fosse usado por um outro alemão. Tá? Então, como que eles faziam então? Ou andavam de bicicleta, ou andava a pé, e o judeu que tivesse carro usava o seu automóvel. Mas usar o transporte público, tá? Era impensável. Tá? Eles passaram a ser proibidos. Mas e se a pessoa, como que a pessoa sabia que ele era judeu? Por causa disso daqui, ó. Os judeus foram obrigados a usar uma estrela amarela no braço. Então eles costuravam uma estrela amarela numa lapela e amarravam no braço. Ou então costurava a estrela amarela na jaqueta ou no sobretudo ou no casaco dele, tá? Isso homens, mulheres, crianças, todos que eram judeus tinham que ter essa identificação. E aí a população sabia quem era judeu e quem não era, tá? Se o cara fosse parado na rua por um soldado nazista e ele pedisse o documento do cara e visse que ele é judeu e ele não tivesse com essa identificação, gente, ele já apanhava ali na rua mesmo, depois era levado. E só Deus sabe o que acontecia com ele. Foram retirados de suas casas. Isso aqui já começa a acontecer por volta de 1938. Tá? Eles vão ser retirados de suas casas. Já em 36, um grupo pequeno já estava sendo tirado e mandado para os guetos. Porém, gente, em 38 veio uma ordem, veio uma lei, um decreto, que todo judeu, rico ou pobre, tá? Tinha que deixar suas casas, era obrigatório, eles iam buscar os judeus nas casas, tinha que pegar a pessoa, né? Cada um da família tinha direito a uma mala somente. Então eles pegavam a mala e largavam todo o resto para trás, tá? Pegava aquela mala e saía, alguns, né, iam em caminhões, mas era tanto judeu, que começou a abandonar suas casas e eles eram deslocados para o gueto. Já vou mostrar para vocês o que era um gueto. E lá no gueto ele era obrigado a conviver com outras pessoas no mesmo apartamento, tá? O que era o gueto? O gueto era um bairro, tá? Que foi separado só para os judeus. Então eles ficaram separados nesse local. Esse bairro eles cercaram com um muro bem alto e tinha praticamente um local de entrada e saída que era vigiado pelos soldados nazistas, tá? E os judeus foram obrigados a entrar nesses guetos e só podia sair quem tivesse um documento que mostrasse que ele era um trabalhador necessário. Tá? Ele era, na verdade, um escravo, tá? Porque ele não recebia nada pelo trabalho dele. Mas ele só podia sair do gueto se ele tivesse esse papel, esse documento. Ele não podia andar sem esse documento de jeito nenhum. Tá? E aí ele tinha autorização para sair. Quem não tivesse um trabalho, ele tinha que ficar preso dentro do gueto. E eram muitos prédios, tá? Cercados por muros, né? E esse local, eles levavam os judeus todos para lá e eles entravam nos apartamentos. Então eles iam ocupar os apartamentos que tinham. Como era muitos judeus e apartamento não foi suficiente, eles começaram a colocar 3, 4, 5 famílias no mesmo apartamento, tá? Praticamente inviável, gente. A alimentação era dada para eles pelos nazistas, que com o tempo começou a escassear, e eles passaram a receber basicamente uma alimentação por dia. Essa alimentação do início já era muito pobre, tá? Depois no final ficou menos, reduzida a quase nada, tá? Aí isso em 38. Quando foi em 1940, veio um novo decreto que tinha que esvaziar os guetos e mandar todos os moradores dos guetos para os campos de concentração ou os campos de extermínio. Muitos judeus já estavam doentes nos guetos, tá, gente? Porque faltava tudo de básico para eles faltava. A alimentação era extremamente pobre, eles passavam frio, tá?
faltava remédio, faltava o suficiente para sobreviver. Então, aqueles que eram mais idosos já estavam adoentados, mulheres grávidas era complicado, tinha que ser bem forte, muitas crianças doentes. E esse pessoal, né, que não tinha condições de trabalho já era encaminhado para os campos de extermínio, ou seja, ele era já levado para a morte, tá? Não tinha escapatória para ele. E os campos de concentração eram os campos para o trabalho escravo. Ok, gente? Aqui, ó. Aqui as lojas com aquele dizer, né, aquele cartaz, falando para o povo que não é judeu, que aqui é um estabelecimento judeu, que para ele provavelmente não entrar, não fazer isso, tá? Porque se ele entrasse, gente, a própria população passava a avisá-lo como uma ameaça, tá? Não fazia nada contra ele, mas ele era afastado socialmente, né, do convívio das pessoas. Aqui nós temos o judeu andando nas ruas, na lapela do seu casaco, a identificação. Aqui as crianças, tá? Todos eles tinham que andar assim. Estava escrito nessa estrela, que é a estrela é o símbolo judaico, né? A estrela de Davi, estava escrito Jude, que significa judeu, tá? Os judeus foram obrigados a registrar-se e a usar a estrela de Davi. Pelas ruas alemãs vêm-se frases contra os judeus, né? Como interdito a judeus ou interditado, tá? E chamavam eles de porcos judeus. Aqui, olha, um estabelecimento judeu que foi depredado pela própria população. Tá? Quebraram as vitrines, entraram e saquearam o que tinha de valor ali. Eles humilhavam os judeus nas ruas. Tá? Então, quando eles viam um judeu na rua, principalmente as tropas da SS, gente, eles faziam de tudo para humilhar os caras, tá? Mulheres, homens, crianças, tá? Ninguém escapava. Era judeu, eles achavam que tinham o direito de fazer isso. Aqui, olha, eles estão cortando a barba do judeu, que alguns judeus, lembro se eu falei para vocês no judaísmo que usava, né, aquele cabelo encaracolado aqui do lado, né, que são ortodoxos. Aquilo eles não cortam nunca, então o soldado da SS via, ia lá e cortava, tá? Para humilhar mesmo. Aqui são judeus sendo obrigados a limpar a rua, tá? Tinham que ficar abaixados, esfregando a rua. Isso quando eles não pegavam para bater. E aqui, quando o gueto de Varsóvia, que foi considerado o maior gueto da Segunda Guerra Mundial, foi esvaziado, recebeu ordem para ser esvaziado e as pessoas aqui levadas para Auschwitz, o campo de Auschwitz. No momento que os nazistas entraram para esvaziar o gueto, a população judia desse gueto de Varsóvia reagiram, tá? Então houve ali um levante judeu que acabou muito mal pro lado deles, tá? Que os nazistas entraram com força total, bombardearam, entraram com tanques de guerra, tá? E foi um massacre, tá? Terrível. Vou parar por aqui, gente. A gente continua na próxima aula.